Olá, olá para você que está aqui no Vozes do Transporte mais uma vez. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Obrigada pela audiência e hoje nós vamos E a gente vai falar com uma pessoa que é de uma marca que já tem história aqui no Brasil, muita história. Mas marca tradicional. Os caminhoneiros também têm um super carinho. Super! Ela já deu spoiler. Super! Gente, a gente vai falar de Scania. Né? A gente já teve uma convidada aqui, que foi a Lana, a gente falou da parte de comunicação da marca e tal. Isso. Mas hoje a gente vai falar com o diretor de vendas e soluções para o transporte, que é o Alex Nutti. Seja muito bem-vindo ao nosso videocast. Opa, muito obrigado, André e Daniela. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente quando começa com um super podcast. Já começa muito com bom. Super podcast, exatamente. Ai, Nutti, a gente está muito feliz com a sua presença. Obrigado. E eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a Scania mesmo, né? Como que ela está hoje posicionada no mercado, falar um pouquinho sobre a sua visão de 2024 e talvez também já puxar um pouquinho aí para a sua visão de 2025. Dani, vamos lá. Acho que a Scania vem vivendo um momento muito interessante, muito bom ao longo dos últimos anos, né? Primeiro que é uma marca com mais de 67 anos de Brasil. Esse ano faz 68 anos que ela está aqui presente no Brasil, entregando veículos da mais alta qualidade a todos os nossos clientes em todo o território nacional. Mas, sem dúvida nenhuma, a Scania veio evoluindo bastante ao longo dos últimos anos, né? A Scania trouxe uma gama de portfólio maior, a Scania tem e teve a missão, criou essa missão lá atrás, em 2016, de ser parte da transição para um futuro de transporte com um ecossistema mais sustentável. Então, assinou o Acordo de Paris, introduziu o motor super, como vocês falaram no início, que a gente tem muito orgulho, porque foi a única montadora que fez o desenvolvimento de um motor a combustão interna com foco sempre na sustentabilidade, sem contar todas as demais tecnologias. Então, a Scania viveu um momento muito interessante ao longo dos últimos anos. A Scania, quando lá em 2019... mudou um pouco esse estilo de negócio, né? Eu não vendo caminhão ou vendo ônibus, né? O nosso cliente não busca isso. Produto só, né? Ele busca, na verdade, o que nós podemos fazer e contribuir como uma marca representativa no mercado nacional para que o negócio dele seja sustentável e rentável. E aí a Scania muda esse conceito de venda para venda de solução. E quando ela fala venda de solução, desaparece apenas o produto, né? E aí entra produto, serviço, o que a gente fala muito sobre conectividade, que são dados e informações relevantes para um melhor desempenho do veículo, e por fim soluções financeiras, que não adianta eu ter produto, ter uma boa oferta de serviço, mas no fim das contas eu não tenho todo o arcabouço para que ele possa comprar esses produtos. Então a Scania vem vivendo um momento muito bacana, com uma evolução de portfólio. Eu acho que esse é o grande... a venda de solução foi um primeiro momento lá em 2019. Aí a Scania veio evoluindo com novas tecnologias e, por fim, quando a gente fala hoje de todo o portfólio de produtos, desde o semipesado, que a Scania ficou fora um bom tempo do semipesado no mercado, até o off-road, veículos a gás, veículos a biodiesel. Então, portfólio somado à conectividade, somado à venda de solução, sem dúvida nenhuma, a gente percebe que os nossos clientes, eles vêm reconhecendo muito esse trabalho que contribui para uma melhor... Essa confiança, né, na verdade. Exatamente. De não pegar só um produto e não ter depois todo um suporte por trás, né? Exatamente. E vocês já estão colhendo os frutos, né, dessa entrega, porque em 2024... vocês tiveram um crescimento importante em relação a 2023, não é? Tivemos sim, nós crescemos percentualmente, eu vou falar até diferente, em market share, nós crescemos aproximadamente 5 pontos percentuais. Então nós saímos aí de 14, 15% de market share para 19,5%, quase 20%. Quer dizer, participação no mercado total. Acima de 16 toneladas. Acima de 16 que é onde a Scania atua. Quando você olha para pesados, a Scania fechou com 28%, quase 29% de market share. O que é muito bom, porque a Scania fechou 23% com 22%. Ela cresceu outros 6% aproximadamente. E no semipesado, que a Scania mergulhou a partir do ano de 23%, no primeiro ano com uma participação de 2,5% em 23, e em 24 nós fechamos com 5% de market share, nós dobramos. Então isso mostra que a estratégia da Scania em ter o cliente no centro do nosso negócio
com um produto amplo, com um portfólio amplo, para ir desde o caminhão 4x2, 6x2 semi-pesados, para o 8x2, depois migra para os cavalos de entrada, de menor custo de aquisição, alta performance com o super, indo para os segmentados, né, que são os off-roads, e por fim as 3 soluções que nós temos hoje, que é gás, biodiesel e o elétrico. Então, essa amplitude fez com que a Scania, de fato, crescesse de forma orgânica, que é o que a Scania busca. A gente não busca, na verdade, um crescimento de market share a qualquer custo. A gente busca tendo o cliente no centro do nosso negócio. E isso parece que tem dado um bom resultado. E essa confiabilidade também do semi-pesado também já está ocorrendo, certo? Já. E para 2025 também, provavelmente, já um trabalho iniciado em 2023, as expectativas devem ser positivas também. Sem dúvida. A Scania ela tem duas linhas de atuação muito claras, né? A Scania ela atua num segmento onde o 8x2 de 320 cavalos ele é quase o carro-chefe. Por quê? Porque o cliente busca uma potência, uma caixa de câmbio, um diferencial ajustado que faz com que o caminhão tenha um melhor consumo de combustível. Tem caminhões que chegam a fazer às vezes mais de que 4 km por litro. Então o nível do 8x2 é excelente, especialmente quando você tem carga de horário, porque é um veículo que você consegue ter uma velocidade média maior. Então você consegue, de repente, fazer o que eles costumam dizer, né? Até os nossos amigos do Ceasa falam, cara, eu consigo sair de manhã, 5 da manhã, e voltar às 6 horas da tarde com a carga, não preciso dormir. Então, por causa do motor aí de 320. De 320, conjugado com todo o trem de força, a caixa G25, que é a mesma caixa que do Super, né? E você tem os diferenciais que estão conjugados dentro do trem de força. Então, esse é uma das linhas do semi-pesado. Quando você vai para os caminhões mais leves ainda, nós temos os 7 litros, que foi lançado o ano passado, que tanto 4x2 280, 6x2 e o 250 4x2, que são outros 2 veículos que eles vêm com a mesma missão do 8x2. Trabalhar naquele nicho de mercado onde valoriza-se tempo de velocidade média mais alta, um veículo mais robusto, um veículo que traz um nível de conforto numa cabine que você não tem igual no mercado. Então você leva para o cliente desempenho, consumo e conforto e segurança. Então você tem os 2 motores de 7 litros entrando nessa faixa, e a gente já fala no 320 no 8x2. Então, semi-pesado, a Scania mergulhou num nicho de mercado muito interessante, onde o cliente realmente valoriza o diferencial que a Scania traz em termos de eficiência energética, especialmente em conforto. Aproveitando, né, que a gente está falando do semi-pesado, a gente viu o quanto o mercado também aceitou o motor, o trem de força super, né? Aí a gente viu os números da Fenabrave, em que o Plus estava, até por questão de preço, né, a posição de preço dele, e o cliente vê isso também. Mas na hora que ele fez a conta que o Super é mais caro que o Plus, porém traz vantagens operacionais aí de economia e tal, a gente está vendo esses números, o Super hoje está emplacando mais que Plus, ou tá ali, né, mano a mano. Então, mas eu queria saber se a intenção também, já que vocês estão levando a caixa, né, do Super para o semi-pesado, a intenção também é levar o motor do Super, a tecnologia do motor, né? A princípio, Andréia, a princípio não. Mas no futuro, sem dúvida nenhuma, a Scania vai ampliar sua gama de motores e sim, ela pode chegar ao semi-pesado. Mas acho que o mais relevante hoje é assim, o Super ele veio muito mais para os veículos pesados. Entendi. Nós teremos sim novidades ainda esse ano. No Super? Ainda sim, esse ano. Adoro novidades. No Super, até o final do ano, para potências menores. Para potências menores. Mas o nosso foco nesse momento com o Super é o que você reconheceu ao longo da jornada da Scania de 23 até 24. Naturalmente, quando a gente tem uma nova tecnologia como entrou o Euro 6, ele trouxe um incremento de custo. E do nosso lado, nós também precisamos ampliar a linha do Super. Nós tínhamos que ganhar escala de produção. E o terceiro ponto é nós provarmos para o mercado o que nós falamos, porque a Scania tem muito isso como princípio. Eu não falo aquilo que eu não sou capaz de entregar. Então, quando nós falamos que nós entregávamos 8% mais do que a geração anterior, significa o quê? Que a gente entrega mais que 8. 8 é o mínimo
tem que entregar 8. E hoje a gente percebe... Às vezes pode até fazer mais, mas o mínimo... E hoje está se comprovando mais de 2 dígitos. Uhum. Sim, mas aí você está falando do 8% quando se compara a geração anterior, Euro 5. Porque se você pegar antes... PGR 28, dá 28, isso, exatamente. 28, né? Concordo contigo. Essa é um pouco a análise. E o que aconteceu? Até que essa tecnologia fosse absorvida pelo mercado, até que os nossos clientes entendessem o preço da nova tecnologia que entrou no momento de mercado que estava mais desafiador, com taxas de juros mais altas. Sim. E que eles pudessem comprovar que os resultados de fato são aquele para pagar um pouco mais naquele veículo de alta performance, as curvas começaram a inverter ao longo de 24. Então você vê que no segundo semestre, a Scania já vendeu muito mais veículos Super do que Plus. E é natural que isso aconteça e é uma transição natural. O Super tende a representar um maior volume de vendas em caminhões rodoviários. Mas isso o cara vai menos no posto, né? Exatamente. Você também entende isso, então, também, porque o cliente, então, aprendeu a fazer a conta, né? Porque eu acho que antes não sabia, não se fazia essa conta, né? Temos lá um caminhão X e Y, eu vou por onde, né? Agora, nesse caso, você acha que o cliente realmente agora se profissionalizou nesse quesito de aprender a fazer isso a conta é interessante, correta. Dani, porque ele falou exatamente, ele está vendo exatamente isso. O profissionalismo do transporte brasileiro vem crescendo a passos largos ano após ano. Hoje, quando você fala que o consumo de combustível o combustível pode representar quase 50% do valor do frete, em algumas situações passar, outras um pouco menos, é uma conta muito cara. Sim. Então, o veículo mais econômico, de fato, mexe com o TCO da operação. São veículos mais econômicos, veículos que têm melhores valores de revenda, baixo custo de manutenção. Então, são veículos que trazem um diferencial muito grande, mesmo tendo um custo de aquisição maior de início. Hoje, isso está comprovado, tanto que, naturalmente, a gente percebe uma crescente procura pelo Super e diminui um pouco a procura pelo Plus, mesmo sabendo que tem um custo de aquisição menor. E custo de aquisição menor não significa entrega menor. Ele também é mais econômico do que a geração Euro 5 anterior e mais, traz o mesmo nível de conforto e segurança. São veículos que trazem geladeira, airbag frontal, airbag airbag frontal, airbag lateral né? de cortina, traz todo um portfólio, traz defletores de ar para melhor consumo. Então, o habitáculo do caminhão é o mesmo em termos de segurança para proteger e conforto. Então, a gente percebe que, na verdade, não tem uma perda de entrega. Tem o contrário. Você tem, na verdade, um entendimento do transportador que o veículo pode custar um pouco mais caro agora, mas no ciclo de vida do veículo, que normalmente o transportador fica com ele de 4 a 5 anos, a partir do segundo, terceiro ano ele já percebe que valeu a pena Valeu a pena o investimento. E aí ele começa a migrar para o Super com mais força. E também, me corrija se eu estiver errada, hoje essa maturidade do transportador fez com que, e a Scania bateu muito forte nisso durante a virada da geração, né? Lá em 2016 ou 18? 18. Em serviço. Sim. Né? E acho que a Scania talvez tenha sido a marca que muito falou em serviço. Vocês chamavam a gente para entender até, para a gente poder comunicar isso. Exato. Muito mais. E aí, eu acredito que se vocês fizeram isso com a gente, vocês fizeram com os concessionários, com os clientes e tal. E ele entendeu, né, que hoje comprar pura e simplesmente o veículo, ok, vai ter as entregas aí de consumo e tal, prometidas. Porém, com algum serviço embarcado, o resultado é melhor, né? A eficiência é maior, né? Concordo. E isso é interessante, André, o que você está falando, porque quando a Scania começou a falar dessa mudança de venda de solução, qual que era o foco da Scania? A gente costuma fazer uma brincadeira, né? Às vezes, então, nós estamos olhando a formiguinha, mas tem um elefante passando do teu lado e você não está vendo, né? Então, às vezes a gente está sempre preocupado com o custo de aquisição do veículo, que está diretamente conectado com o que a gente fala, com eficiência energética, custo operacional. Mas tem um outro ponto que a gente vinha falando lá atrás e cada vez fica mais forte, que é quando a gente fala, a gente chama de TOE na empresa, que está conectado com resultado do veículo, disponibilidade do veículo para pôr dinheiro no bolso do transportador. Aí entra a conectividade e os serviços. Quando eu entro com planos de manutenções programáveis, isso significa que o cliente pode se programar, entende quando ele precisa parar e já sabe o custo. Quando eu entro com a conectividade, eu não entro só com treinamento, mas eu viro para o transportador e falo para ele assim,
O senhor está vendo aqui que o senhor está me pedindo, por exemplo, um desconto maior no veículo, mas tem 10, 15% de ineficiência que eu posso ajudar você a diminuir, que é mais representativo, às vezes, do que a gente fazer um esforço no preço do caminhão, que às vezes não é possível. E essa lupa é no serviço. É no serviço. E aí a conectividade, o que ela me faz? Eu identifico se o caminhão está bem operado, eu entendo aonde está sendo as grandes falhas. Você entrega um raio-x ali, né? Exatamente. Aí eu entrego o raio-x e digo para ele assim, ó, agora eu vou treinar o teu motorista, e aí eu conecto com o que você falou de serviços. O plano de manutenção, que muitas vezes tem um custo A ou X, quando eu começo a diminuir as falhas operacionais, o custo de manutenção, ele diminui. Então eu mostro para ele que você tem uma boa aquisição de um lado, com boa eficiência energética, do outro lado você tem uma conectividade que permite identificar como melhor dirigir o caminhão, que reduz teu custo de manutenção e torna o caminhão mais disponível para produzir. Esse é o grande... E já vai pagar essa conta desse desconto que você está me pedindo. E conecta outra coisa, André, que é interessante. Quando você pensa nesse lado de produtividade, aí a Scania migra para o Control Tower, que vocês acho que ouviram bastante, sim, que é outra ferramenta que mostra aonde o veículo está e quanto tempo ele está, parado ou não. Então, por exemplo, se o veículo deveria chegar às 8 horas da manhã, ser atendido até às 8h30 e sair até às 10, que é uma revisão simples, tempos hipotéticos, mas se ele entrou às 8 e 8h30 ele não está no box, já sobe algum indicador para o cara da oficina. Ó, teu caminhão tá, por que o caminhão tá parado e não entrou ainda? E se ele ficou 1, 2 horas, a Scania atua. Escuta, por que ele parou, passou de 2 horas, se o tempo padrão de você fazer essa revisão leva 2 horas? Então você consegue ajudar também a eficiência dos nossos concessionários para que o veículo volte a produzir rapidamente. Até porque por meio desse serviço é que vocês já sabem, esse caminhão está entrando por motivo X. Então esse motivo X, em média, leva, vamos por 1 hora. Né? Uma troca de filtros ou óleo, perfeito, né? Leva 1 hora. Então, o que eu quero dizer quando o caminhão já para, você já para sabendo que vai acontecer. E isso é legal também para o cliente, porque ele já sabe o que vai ser feito. Ele exato. E a própria máquina fala para ele, agora é a hora de eu parar. Isso é interessante. Pra fazer isso, não é? Exatamente isso, Andréia. E mais, se ele já sabe que a máquina precisa parar e sabe qual é a revisão, ele pode agendar para ele mesmo tornar o tempo de parada menor, porque quando ele agenda, ele já... Imagina que ele tem uma carga daqui, ele vai de São Paulo e vai até Fortaleza. Ele já sabe que ele vai chegar em Fortaleza, deu tempo da manutenção, então ele já liga para Fortaleza e agenda. Vou parar aí no dia tal, horário tal, você me atende, fica agendado. Fazer tal coisa. Então ele não perde o frete, faz a manutenção, a Scania atua, o concessionário atua, o caminhão sai e faz o tempo de volta, ele já consegue saber o tempo que fica para ele poder se programar. E essa força dos serviços, você percebe até um crescimento de mentalidade de alguns clientes que antes não compravam o caminhão casado com o serviço, indo buscar, tendo em vista toda essa vantagem. Você percebe esse movimento? Percebo em 2 linhas bem interessantes. Primeiro, hoje a Scania comercializa mais de 60%, quase 70% dos seus veículos com algum tipo de plano de manutenção. 60%? Nossa, é muito. Só pra gente ter um entendimento, quando vocês começaram a bater nisso, foi lá em 2018, né? Como você disse. Quanto era mais ou menos naquele Em 2018, começo? Nós começamos tendo 10% a 15%. Mas que saía já comprando com serviço. Com serviços. Tá. E isso eu acredito que também era um perfil do grande. Você matou. Exatamente isso. Começou o grande frotista, que ele não pode perder tempo. Sim. Então ele se comprou, profissionalizou mais rápido. Já também, entendeu como funciona. Os próprios transportadores começaram a perceber um ganho de velocidade de manutenção. Então você migrou entre 2020 e 2021 para 30%, 40%. E hoje, 4, 5 anos depois, é muito difícil um transportador não comprar plano de manutenção. E aí já não se importa se é grande ou se é pequeno ou se é Aí teve uma outra mudança bem interessante, que é legal isso, Dani, porque eu acho bacana quando a gente puxa essa história, porque o grande frotista, ele geralmente é o pioneiro, né? Porque ele tem mais poder de fogo, né? Como a gente fala, para testar o que vem pela frente. Então ele testa, deu certo e ajusta. Hoje, nós trabalhamos num conceito que a gente chama de CWS, né? Que é a oficina dentro do cliente. Que é o Customer Workshop Service. Então você pega esta oficina e diga, hoje eu vendo para o frotista um plano de manutenção, mas eu vendo mais. Eu ponho uma estrutura de peças, eu ponho mecânicos treinados pela Scania, ele me abre 1 ou 2 boxes,
e eu vou lá e faço o serviço para ele. Então ele deu um passo adiante. Isso pode ser, porque isso era muito comum no fora de estrada. Sim. Isso você está falando no rodoviário também. Rodoviário. Essa oferta também. Rodoviário. Tá. Hoje é muito comum você ver um transportador que tem 100, 150 caminhões, nós temos uma base lá dentro. E começamos de novo um outro step que acontece. Às vezes eu tenho 4, 5 transportadores numa região, como acontece em Santa Catarina, e 5 transportadores com 50 caminhões cada um. Poxa, então vamos fazer um centro ali de CWS perto deles. Sim, entre eles, para ficar mais fácil de... A gente chama dos serviços dedicados. Esses serviços dedicados, eles ficam perto. Então, em vez de eu atender um cliente de 50, eu atendo 4, 5 de 250, 300 carros, e eles ganham mais agilidade. E eu consigo otimizar meu custo para poder prestar o serviço. Então, cada vez mais a parte de serviços, e aí serviços, a conectividade, a Scania tem mais de 80 mil caminhões conectados. Isso também traz um rico material para vocês irem... Impressionante. Então eu vou de um lado de veículo, vou do outro lado de serviços, vou da conectividade, vou do control tower, vou do agendamento, vou do serviço dedicado dentro da oficina do cliente. Então o frotista que tem maior volume faz sentido, e a concessionária abre espaço para atender melhor o transportador de médio e pequeno porte. Ô, Nuti, por você ter esses 80 mil veículos conectados, você conhece o caminhão, você vai lá no DNA, digamos assim, e também no comportamento, no que está acontecendo e tal. De alguma forma, isso também ajuda lá seu time de engenharia, galão, enfim, olha, acho que a gente pode trazer determinada tecnologia, porque tá rolando esse comportamento no mercado. Tem alguma coisa que vocês mesmo assim, o motorista faz muito, tem esse vício esse motorista tá fazendo muito isso com o caminhão. Alguma coisa tá prejudicando. Tô dando exemplos. Sendo não só o Galão, mas o Fernando Valiati, né, que é do responsável pela área de serviços, o Galão como responsável por toda a parte de oferta de soluções técnicas. Eles conseguem, através de todos esses dados, começar a entender como está sendo o comportamento dos caminhões. O que mudou no transporte? Eu dou um exemplo. Com a mudança hoje da carreta de 3 para 4 eixos, muda o comportamento do veículo, muda o comportamento do desgaste de componentes, porque você está numa composição que normalmente roda um pouco mais, com mais peso. Certo. Então, como isso afeta o caminhão? E como a gente pode prever o que vai acontecer para ajudar o cliente a ter o menor custo. Entendi. E tem outra coisa que também ajuda. E eu vou resgatar um pouquinho quando a gente falou de Plus e Super, né? A gente fala do Plus, depois falou do Super, o Super começou a vender mais do que o Plus. E a Scania também ganhou escala de produção, porque tudo é uma questão de escala, né? Então a Scania tem vários motores Supers. Mas a Scania botou todos os seus esforços no 460, 6x2, e no 560, 6x4. Então agora a Scania, com esses dados na mão, ela começa a sentir uma necessidade de trazer e ampliar as potências, que já existe, mas botar mais foco na potência, por exemplo, de 420 no Super, para o caminhão 6x2, e o 500 cavalos Super 6x4. Entendi. Ou seja, eu ganhei escala de produção, então hoje eu começo a ter capacidade de levar ao mercado não apenas as duas potências que são carro-chefe. POPs, 460 e 560. Eu trago outras duas potências que também vêm com uma similaridade com o Plus. São veículos que carregam todo o portfólio de segurança, conforto, com motor Super, com custo de aquisição um pouco menor comparado com o 460 6x2 e com o 560 6x4. Então, eu consigo hoje, com a minha escala produtiva que melhorou e ganhou mais maturidade, explorar também essas outras duas potências, porque são potências que trazem entre 4 a 5% melhor eficiência energética se comparada com o próprio Plus. Sim, então você traz uma estratégia diferente ali com todos esses Você dados. começa a ter outras potências para também levar para os nossos clientes. Sim. O benefício do Super também para essas potências. Sim. E aí, olhando essa questão que você enxergou aí, que o Super pode aumentar nas potências menores, que você falou que até o final do ano vamos ter novidades. Talvez.
olhando esse comportamento de mercado, essas questões. Aonde você tem que agir agora. Onde você tem que agir. Onde está faltando ali, né? Exato. Mas eu sei que vocês estão loucas por novidades, eu já percebi. Eu já até olhei, né? Eu acho que tem até com aquela novidade que vocês lançaram na feira, mas vamos falar então, sobre isso. Mas assim, o bacana é que, eu conecto de novo com o que você trouxe, André, que é super bacana. A quantidade de dados que nós temos não é só colocar potência porque a gente tem vontade de colocar potência. É porque a gente percebe, por exemplo, que algumas operações não se usa a potência total e o torque total que o caminhão tem, o 460. Então, às vezes, ele precisa de um caminhão 460? Não necessariamente. Porque o torque, aquela aplicação dele, não tem essa necessidade. Ele pode ter menos. Que é o perfil da Scania. A Scania não vende um caminhão para todo o modelo de aplicação. A Scania tem o que a gente chama que é o TMA, né, que é o Tailor Made for Application, que nada mais é que a alfaiataria. Como dizem nossos amigos concessionários, a alfaiataria. Então a gente vira para o cliente assim, ó, por que você quer esse aqui? Para mim seria melhor, porque o caminhão é mais caro. Para eu vender isso aqui era melhor. Seria melhor. Mas o cliente não vai ter essa... Mas cara, você pode pegar aqui, ó, que vai ter o mesmo nível de entrega, com melhor receita financeira. E de novo... essa confiabilidade também, né? Exatamente. De você. E, Nuti, eu queria fazer uma pergunta. Ano passado, vocês também anunciaram muitas novidades, lançamentos nos fóruns de estrada. E aí eu queria entender como que vocês estão visualizando, que também é um cliente muito específico, né? Sim. Tem uma demanda bem diferente, né, tal. Como que vocês estão enxergando esse mercado por terem feito também tantas apostas no ano passado de mudanças em geral nos caminhões e de produto? Não, o segmento ele cresce, aliás, o segmento off-road, e aí a Scania tem os 3 segmentos como principais, que é a cana, a madeira e a mineração. Nós temos também um segmento que a gente chama de Public Special, que é os vendas a governo, mas para a Scania isso representa muito pouco, porque a Scania, como não tem caminhões leves, o portfólio da Scania não pega muito esse segmento. Mas quando eu olho para o off-road, que é cana, madeira e mineração, setor canavieiro, ele vinha muito bem até o ano passado, inclusive o açúcar tem o melhor preço, acho que da história dos últimos 10, 12 anos, para fora do Brasil, especialmente pela baixa da África. A África está produzindo menos açúcar. E com o dólar no nível que está. Por outro lado, com as queimadas do ano passado, o custo do replantio para este ano cresceu bastante. A qualidade da cana para esse ano possivelmente não vai ser tão boa para gerar tanto açúcar. Reflexo disso é que a gente já percebe esse começo de ano uma produção de açúcar menor. Então a gente percebe que o segmento tem alguns desafios esse ano. Mas a gente tem um produto que é o único produto que dá certinho para aplicação. Casado, que é o 560. O 560 6x4, o fora de estrada, para transporte de cana, é um caminhão que tem o melhor desempenho hoje no mercado brasileiro. Quando eu vou para madeira, é outro perfil. O caminhão off-road é muito parecido. A cana e da madeira, hoje, quando você fala para buscar madeira na floresta, tranquilo. O caminhão é muito parecido. O off-road. Até porque a madeira eles estão cada vez indo mais longe, né? Aí entra a segunda transição. Como você tem um caminhão off-road que vai para cana, um caminhão de madeira que vai para transporte na floresta. E hoje, como você colocou, as distâncias estão ficando cada vez maiores na busca da madeira, então, consequentemente, o caminhão se torna mais rodoviário. Menos off, mais rodoviário. Ele vira característica. Ele vira, na verdade, o seguinte, vamos pensar assim, você tem uma redução no cubo, um caminhão mais parrudo para você levar para a floresta, e quando você tem buscando madeira longe, você não precisa disso. Dessa tamanha então redução. Você também já tem uma diversidade, de repente, de Exato. como que é uma redução intermediária. Não, você tem sem redução no cubo. Sem redução. Você sem redução. Por quê? Porque, na verdade, ele pega 15, 20% de estrada de chão e 80% rodoviário. E ele precisa desenvolver. Então você tem na madeira, e a madeira é interessante porque ela é um segmento bem perene, especialmente na exportação de celulose, na produção de madeira para construção de imóveis e tudo mais. Então ele é perene. Todo ano você tem grandes investimentos nas indústrias e você percebe que a exportação sempre segue de igual para crescimento. É difícil você ter uma crise. Então é um segmento bem estável. E na mineração, a gente ampliou o portfólio, porque a mineração, lógico que a China é o principal comprador de aço do Brasil. O ano passado foram poucos investimentos em infraestrutura, poucos investimentos em construção, foi muito mais direcionado para o consumo.
Isso afetou um pouco as vendas de aço no ano passado, mas esse ano a China já começa a retomar parte dos estoques. Então você acredita também numa estabilidade melhor? A gente acredita que esse ano tem um potencial para crescer o mercado aí, uns 3, 4% de compra de aço. E para você atender esse portfólio, aí sim a Scania vai desde veículos leves, vamos dizer assim, veículos mais leves, off-road, para operação. Tem semi-pesado off-road? Tem. Ele é o semi-pesado, seria o de 280 cavalos e 7 litros. Mas são duas coisas distintas. Você tem os veículos tanto de 280 como de 360, que são 6x4, e são destinados para veículos de apoio. Um é para apoio na mineração, que precisa se carregar mais, vamos dizer, por exemplo, um caminhão-pipa com maior peso, precisa de um caminhão 360. Um caminhão meloso, que a gente chama, de abastecimento, ali de levar óleo para as máquinas, pode ser um 280 6x4, porque ele é um caminhão mais leve. E quando você migra para outras operações já de transporte de terra, transporte de minério, aí você tem o 6x4, o 8x4 e o 10x4. Tá. E é interessante porque o 10x4, que é uma exclusividade da Scania, ela estava trabalhando até 24, comecinho de 24, com o 660, que é o nosso V8. E nós, com a introdução do Super, o 560, nós levamos ele para o 10x4. E o caminhão deu performance tão boa quanto o V8. Com custo de manutenção menor com peso menor, porque o motor V8 é pesado, e com consumo de combustível espetacular que chega muito próximo do V8. Ou seja, você conseguiu com um motor mais de linha de produção, com menor assim, custo operacional, e fazer quase que a mesma entrega. Então, mas aí o V8 saiu, então? Não, ele continua. Porque existem aplicações dentro da mineração, quando você usa 10x4, a gente costuma dizer o seguinte, né? Minério morro acima, o V8 vai bem. Minério morro abaixo, o 560 vai bem. Vai depender da topografia. Topografia, peso, carga, distância percorrida. Então, por exemplo, se eu tenho, não importa se é morro acima, mas a distância é curta, o 560 vai bem. Aí eu tenho uma mina com maior inclinação, o V8 vai bem. Eu tenho uma mina onde eu busco minério mais longe e com muita inclinação, o V8 vai bem porque ele consegue manter uma velocidade média maior. Sim. Eu tenho uma mina mais longe, com pouco ou com nada de inclinação, 560 vai bem. Então, por isso que eu falo sempre da Scania usando o portfólio para entender a sua aplicação. Então, o cliente traz a demanda, né? Explica toda a operação e vocês oferecem. Então, eu vejo, Daniela, o segmento de off-road como um todo, esse ano, tirando cana, que sem dúvida vai ser um mercado que deve cair aí próximo de 10% esse ano, madeira e mineração com um possível crescimento, gerando entre 2% a 4%, dependendo de como for, e a gente percebe que ele é perene, ele continua ao longo do ano todo. Legal, entendi. E não tem como, já que estamos falando de segmento, não tem como falar do agro, né? Que a Scania também é uma marca bastante tradicional no negócio agro, e aí a gente está falando aí de, mais uma vez, recorde, que era o ano passado, mas por causa das chuvas, enfim, mas esse ano parece que promete. Promete. E como que vocês estão trabalhando? Porque acho que vocês já começam o trabalho desde já, né? E aí a gente tem uma outra coisa que é o pênalti aí da Selic, que aumentou um pouco. E assim, ontem a gente estava até conversando com um executivo que ele estava com uma perspectiva super positiva em relação a 2025. Com essa questão, já deu uma... Exato, já deu uma... Como que tá? Segurada. Como que você... né? Eu coloquei essas duas questões, tem o lado positivo do agro, que sempre salva, né? Mas tem e tem o lado aí dos juros. Como que tá? Que não tem possibilidade de baixar, né? Talvez de aumentar. Então, André, eu vou fazer do meu lado, eu não estou muito longe da visão do executivo que veio aqui, porque assim, eu vou fazer uma varredura geral, né, da visão da Scania. Naturalmente, o agro deve passar de 320 milhões de toneladas esse ano. Tá indo muito bem, até eu estava ouvindo esses dias que Santa Catarina, por exemplo, que tem uma produção muito boa, esse ano no milho vai ser muito melhor. Você olha o Brasil inteiro, não há nenhum estado hoje que não esteja projetando o crescimento da sua lavoura e ganho de produtividade, porque a chuva aconteceu na hora certa. E agora, lógico, também tem a chuva que não pode acontecer agora na hora da colheita também, que pode ser um complicador, porque é aquela história, chuva demais no começo é bom, chuva demais no final não é bom. Não é bom.
Mas o agro representa hoje praticamente 45% de tudo que a Scania comercializa. Ele é muito importante. Grande. Porque não é só o grão, né? É o grão, é o fertilizante, é o combustível. Então tudo isso impacta bastante. Então a gente enxerga que 2025, sem dúvida nenhuma, o agro deve ultrapassar a casa dos 9, 10% de crescimento. Vai ser muito bom. A demanda global até este momento mantém estável. Então pode ser que a gente não tenha grandes melhoras no preço do grão. Mas é muito positivo, porque o dólar no patamar que está certamente traz um incremento de rentabilidade para o produtor. Certo. Então o agro vai muito bem. Quando eu olho para os demais segmentos, carga frigorificada vai muito bem, com projeções de crescimento, o dólar favorece. Quando nós falamos do e-commerce, carga industrializada segue muito bem, porque o desemprego está baixo, a população está com melhor capacidade de renda e está consumindo. E quando eu olho a outros segmentos como combustíveis, também segue estável para um possível crescimento. Quem a gente enxerga um pouco fraco? Como eu disse, cana, que está conectado ao off-road, e um pouco do segmento de construção civil. Que também está E depois eu vou conectar tudo isso com a taxa de juros, porque naturalmente a construção civil é muito impactada pela taxa de juros. E se nós pensarmos que os governos hoje também estão um pouco mais endividados, as obras de infraestrutura também não acompanham o mesmo ritmo. Então eu vejo que cana e o segmento de construção podem ser bem desafiadores esse ano. Automobilístico com projeção de crescimento, autopeças com projeção de crescimento, e-commerce, carga industrializada, bebida, higiene, limpeza, tudo indo de uma certa forma da estabilidade a um crescimento. Então não há motivos para falarmos agora, nesse momento, que um crescimento de PIB na ordem de 1, 2%, e também não importa se vai ser 2,5%, 1,5%, mas um PIB crescente não vai acontecer. E também nem para um desânimo, né? Porque temos aquele compensatório, né? Vai bem, um compensa outro. Mas olhando o segmento de transporte no Brasil, nós não podemos também tirar do radar alguns cenários que estão na mesa, como vocês colocaram. Taxa de juros. A taxa de juros, naturalmente, sendo colocada em patamares mais altos para controlar a inflação, elas podem sim ser uma barreira para continuidade da ampliação das frotas ou até mesmo para renovações das suas frotas. Esse é um ponto. Outro ponto agora que nós tivemos é o incremento do custo do diesel, que subiu agora para o ICMS. Então você tem esses dois fatores, e por isso que eu brinco que o executivo, eu tenho uma visão similar, porque até o final do ano passado, a visão de todos era que a Selic não ultrapassasse 12,5%, para que a inflação voltasse abaixo do topo da meta, porque o centro da meta está bem longe, né? E quando você olha não tinha nada no radar em relação a aumento do diesel. Sim, é verdade. Você entendeu? Então, somos pegos de surpresa, também, é verdade. Então agora... E também não temos nenhuma previsão do que vai ser esse ano, né? Então qual que era a nossa visão? Qual que é a nossa visão? Até este momento, a gente acredita que existe a possibilidade do ano permanecer muito próximo do que foi o ano passado. Até um Fiverr fala muito no crescimento de 1 a 2%, até um pouquinho mais. Neste momento, a gente acredita que possa crescer, mas com a intensificação do aumento da taxa de juros e com os impactos que esse aumento do diesel pode trazer para o transportador e, consequentemente, para a inflação, porque parte disso vai ser repassado. E a partir desse momento a gente pode ter um incremento de custo nos produtos e a inflação pode não voltar para, vamos dizer assim, a meta, o centro da meta, tão rápido quanto previsto. E isso pode ocorrer ao longo do ano. Então, quando eu tenho uma visão agora, eu agora já não sou tão otimista quanto eu estava até o final do ano passado. Em relação ao crescimento, Em relação ao crescimento, estabilidade. Para o nosso setor, né? Sim. O setor de veículos. Então, neste momento, nós ainda estamos vivendo um momento que, se eu fosse apostar, eu acho que o ano pode andar igual, mas ele uma possível queda. Entendi. Existe ainda possível queda. Essa é a minha visão. E se for um crescimento, seria muito em linha com o da Anfávia, bem tímido, de 2%. Nós já tínhamos pensado, nós já tínhamos feito as nossas análises, porque nós temos consultorias que nos apoiam, que nos ajudam para analisar mercado, e nós tínhamos um cenário que o pior cenário era igual ao ano passado, podendo crescer até 5%.
tendo 2 a 3% como a média correta. Sim. Por isso que eu falo, nós estamos muito em linha com a Anfávia, ela está muito ajustada na visão, como nós também estamos. Mas com esse novo cenário que está sendo colocado na mesa, pode ser que a gente tenha um ano ou igual ou um pouco menor, do ponto de vista de transporte. Essa é a visão até esse momento. Agora eu queria entender um pouco assim, porque aí taxa de juros, dificuldade de... Porque caminhão eles vão precisar, com diesel 6 e pouco, essa carga precisa ser transportada, os mercados que estão indo bem, eles precisam continuar. Agora, às vezes realmente, com a taxa mais elevada, compromete também até não sei, o crédito, né? De uma dificuldade de crédito para alguns frotistas, ou até é caro ele pagar lá o financiamento. O financiamento. Boa parte deve comprar. Aí eu queria entender se nessa hora, consórcio, locação. Porque já me falaram também que locação, em termos de crédito, é a mesma análise. É a mesma análise. Sem então, dúvida. existe esse fator aí que dificulta. Mas eu queria saber se isso pode ajudar. Reflete no aumento, né, desses serviços. Até porque o consórcio, a gente conversou recentemente também, houve um crescimento bom dentro cresceu bastante. Dos consórcios. Nós crescemos no ano passado mais de 20% na venda de cotas no mercado brasileiro. Mas eu pego o teu gancho, André, para fazer de novo uma leitura geral disso, né? Na verdade, quando a gente fala de crédito, ele está muito mais conectado com a inadimplência. Quanto maior a inadimplência, e ela veio muito forte ano passado, cresceu bastante, com muitas recuperações judiciais. É mesmo? Somente no segmento de água. Legal, assim, não, ela não estabilizou ainda. Então, isso sim impacta crédito. A taxa de juros, na verdade, é muito mais conectada realmente ao Banco Central, onde vai a Selic. Mas eu penso que nós temos oportunidades, porque o transportador, por mais que a gente enxergue que esse é um ano que vai trazer alguns desafios maiores, o transportador precisa renovar sua frota, ele precisa ampliar sua frota, porque o Brasil está crescendo. Sim. Vai ficar um pouco mais caro? Sem dúvida nenhuma. Mas ele entende que ele, às vezes, eu preciso renovar 50 carros, de repente eu renovo 40 e deixo 10. Dos 40 eu faço um mix de um produto com custo de aquisição menor aqui, porque o frete é um pouco mais apertado, outro frete está um pouco melhor, eu vou num produto mais de alta performance, a exemplo do Super. Então você consegue navegar. Então esse é um ponto. Tá. E para o transportador, a renovação é importante, porque ele mantém o patrimônio sempre com um valor mais alto, ele consegue vender o seu usado depois com maior velocidade, porque nós estamos vendendo um ano com um pouco mais de desafios, não significa que a gente não vai ter oportunidades lá na frente. Sim. O custo de manutenção diminui, então às vezes ele paga um pouco mais na taxa ali no custo, por outro lado, com o veículo mais novo ele diminui o custo de manutenção dele. Aí volta aquela conta. E de operação, né? Que volta lá, então eu vou falar tudo isso. E como que ele... É isso que eu falo, tudo está conectado. E como... Porque o momento de uma taxa mais alta não significa que não vale a pena comprar. Nós precisamos encontrar onde estão as oportunidades. Exemplifico. Linha de crédito. Quando você... modalidade de financiamento, aliás. Quando você fala hoje da modalidade mais utilizada no Brasil, é o CDC. Sim. Só que se você migrar para o Finame, por exemplo, ele está mais barato. Hoje ele está mais barato. Então, a gente teve uma época que o Brasil era movido por Finame. E agora vem o CDC. Você acha que então esse ano pode? Sem dúvida nenhuma. Você já está vendo esse movimento? Já estamos vendo esse movimento, porque eu vou dar um exemplo para vocês. O CDC representa quase 80% do que se financia. Do Scania Banco. O Scania Banco hoje representa quase 50% do que a Scania comercializa no Brasil. Então, tudo que a Scania vende, 50% é financiado pelo Banco Scania. 80% CDC. Já migrou de outubro do ano passado para cá, quando a taxa de juros começou a subir, o Finame TFB, que é um Finame fixo, por exemplo, já cresceu para 30% e não mais 20%. E agora, em janeiro, nós já passamos para 35%. E o CDC, então, 65%. 65%. Então, você já está vendo uma curva ascendente aí, né? Por que isso? Porque o Finame não tem o IOF. E você consegue ter um custo menor. No final do financiamento de 5 anos, que é o padrão, o custo cai bastante. E olha que interessante. Quando você olha essa curva de financiamento ao longo prazo, a tendência é que o Finame ganhe mais tração ao longo dos próximos meses, até que a gente tenha uma curva de juros decrescente para que você possa ter um pouco mais do uso do CDC.
Qual que é o grande, vamos dizer assim, não é impeditivo, qual que é o grande dificultador? É que o Brasil viveu com o Finame durante 10, 15 anos. Sim, muito tempo. E o Finame é burocrático, documental, você precisa ter certidões. Quando você vai para o CDC, que a diferença é muito pequena, pela simplicidade de contratação, até mesmo para quitação de um contrato, para redução, é muito melhor o CDC. Entendi. Em termos práticos. Só que hoje, quando você migra para o Finame, o custo cai tanto que vale a pena, passar por todo esse embrolho. Esse pênalti. Então, é o que eu falo da gente entender os melhores momentos. Então, os mercados vão se adaptando a isso, né? E aí eu falo um pouco do consórcio. Porque o consórcio, na verdade, ele não tem a finalidade de você comprá-lo para você comprar um caminhão novo agora, porque ele depende de uma contemplação. O consórcio nós enxergamos muito mais como uma poupança forçada para você renovar a sua frota, para você, de repente, comprar um implemento e deixar o seu crédito para ampliar em caminhões. O implemento leva mais tempo para renovar, né? Exatamente. Você pode ter o consórcio para a compra, obviamente, do veículo novo. Você pode ter o consórcio como entrada de um financiamento. Mas ele também não pode dar um lance, ainda assim, é muito inferior. Muito inferior. Do que um CDC, porque financiamento. E até a parte burocrática mas assim, também, né? não é bem a taxa de juros, porque não é taxa, é a administração. É administração, e ela é fixa, né? Ela é fixa e ela é bem menor. Bem menor, e os administradores, eles não saem muito da curva um do outro, não. né? E fora a burocracia, que é... Então, por isso que me levava a crer que às vezes o transportador, eu tenho que comprar um caminhão, preciso dar um caminhão, tudo bem, consórcio eu vou receber, mas se eu der um lance, né? Um lance agora, eu já levo a máquina, já trabalho, ainda vou pagando infinitamente menor, menos do que você pagaria no financiamento tradicional. Então, por isso que eu perguntei se poderia, de repente, ele fazer essa análise que eu tô fazendo. Lógico. E para renovar a frota por consórcio mesmo. Enquanto esse período tá Enquanto esse período nebuloso. Mas eu vejo com muita potencialidade, porque quando você olha para o consórcio, vamos supor que você vai comprar 5 caminhões. Às vezes, com o nível da taxa de juros onde está, se eu pego a minha carta contemplada e dou entrada nos 5 caminhões, eu financio uma parte menor, que faz eu pagar menos juros. Então, o consórcio serve como uma ferramenta para vender usado, para comprar carreta, para comprar caminhão, para usar no financiamento. Incrível, você dá né? É uma ferramenta fabulosa, que você pode usar no dia a dia. E a locação, ela entra com a finalidade muito mais assim, para empresas que têm lucro real. A gente costuma dizer que é muito mais focada nas empresas que têm o caminhão como meio, não como fim. O fim é o transportador. Embarcador, no caso. O embarcador e o transportador. O transportador e o caminhão é a ferramenta. Isso. Vamos pegar um supermercado. O caminhão é o meio. Então, para ele não investir, para ele não pegar e desprender alguns milhares de reais em um veículo, ele pode usar esses milhares de reais para colocar estoque de produtos, que é onde é o core business dele, e ele loca um caminhão que ele consegue abater imposto, consegue abater como despesa, e ele não investe esse dinheiro que ficaria parado num caminhão. Sim, entendi. Então, a locação entra muito mais com essa finalidade. Entra com a finalidade quando o cliente quer entrar numa aplicação que ele conhece pouco, não sabe se ela vai ser durável, ou realmente quando ele percebe que naquela aplicação faz mais sentido ele ter um veículo locado, porque o resultado realmente é muito bom, para não ter que desprender todo o dinheiro do ativo, e ele loca o caminhão para operação. Então, a locação, ela complementa. Então, o financiamento é a ferramenta para aquisição imediata. A locação é a ferramenta para aquisição imediata se você entende que ela cabe no teu negócio. E o consórcio, planejamento. Planeja, é para você se planejar. Para isso que o consórcio serve, porque ele não é garantia de contemplação. Ele tem toda uma temática. Você pode dar o lance, você pode acelerar. Então, se você... Hoje, a gente fala muito para os nossos... Por isso que eu falo da venda da solução. Eu tenho o meu colega que é o Rodrigo, que é responsável pelo consórcio. Eu tenho o Fábio, que é o responsável pelo banco. Eu sou responsável pela alocação, junto com a parte de soluções. Mas nós juntos, muitas vezes, quando sentamos na frente do cliente... Nós colocamos cada um dos nossos gerentes especialistas para falar para o cara. Eu não tenho vontade de vender um financiamento ou um consórcio, ou eu vendo o que o cliente precisa.
de acordo com o que ele tá naquele momento. O que você precisa? Eu preciso disso, eu tenho. Eu tenho também. Então, conceito da venda de solução. Você abraça ali, né? Eu tenho caminhão, eu tenho ônibus, eu tenho motor, meu amigo Marcelo Galão é responsável. Eu tenho serviços com o Fernando Valiati, que tem conectividade, planos de manutenção, serviços dedicados no cliente. Eu tenho a parte de financeira, o Rodrigo como consórcio, o Fábio como banco, eu como colocação, o portfólio à disposição do nosso cliente. Lúcio, eu queria mudar um pouquinho de assunto e falar de um assunto que eu acho que a Scania também sempre bate muito, que é a sustentabilidade. É algo que vocês sempre falaram, até mesmo antes de começar toda essa procura aí por combustíveis alternativos, enfim. O ano passado também vocês apresentaram o caminhão elétrico. E aí eu queria um pouco da sua visão sobre isso, porque agora vocês estão com o portfólio meio que completo também nessa área, né? Biogás, enfim, indo além, né? BC, enfim. Como que tá essa visão da Scania? Como que vocês estão trabalhando todos esses conceitos? E qual é a expectativa de vocês em relação a isso? Daniela, sustentabilidade é um DNA da Scania. Sim. A Scania decidiu liderar e isso faz parte do nosso dia a dia. Veículos a diesel mais econômicos, como o Super, caminham para uma redução de CO2. E quando eu vou para combustíveis alternativos que podem substituir o diesel, o gás a Scania entende hoje que é o combustível de transição. Será o gás que vai dominar? Não acredito que vá dominar, mas ele vai fazer parte de uma parcela importante do transporte brasileiro. Especialmente pelas iniciativas que vêm sendo construídas não só pela Scania, mas pelos grandes parceiros que a Scania tem. Então a Scania trouxe o seu veículo a gás, 100% a gás, a Scania tem o seu caminhão que é movido tanto a gás natural como biometano. O mais importante não é conversão. É um veículo produzido com motor ciclo Otto, é um veículo que de fato ele é movido a gás. Nós trouxemos ano passado o 460 cavalos e o 420, com os tanques atrás da cabine, com maior autonomia, que é o X-Gás, caminhões que chegam até 650 km, e temos também agora o 6x4, que mergulha no agro. Então hoje eu tenho portfólio de produtos para qualquer operação brasileira. O que nós percebemos ao longo desses últimos 5, 6 anos? Nós tivemos 3 a 4 anos de os early adopters, né? Aqueles que viram a tecnologia, gostam da nova tecnologia, oferecem para os seus clientes, mas chegou um momento que, por mais que eu tenha nova tecnologia, não tinha escala, não tinha os corredores azuis construídos, não tinha custo e não tinha o principal, biometano. Porque o biometano é o combustível que de fato entrega até 90% de redução de CO2. É o que faria mais sentido, né? O gás, ele reduz o quê? De 3 a 12%, dependendo da operação de CO2. Mas quando você bota biometano, é incomparável. E ao longo desses últimos 5 anos, nós viemos construindo junto com os nossos parceiros, Corredores Azuis, aí entrou Comgás, entrou Necta, entrou Eneva, entrou Copergás, entrou Ed, entrou Urca, entrou um monte de grandes players. Deixa eu entender essa operação, deixa eu entender como funciona. Então nós construímos a discussão com os grandes parceiros, distribuidores e produtores da costa brasileira, como a gente costuma dizer. Grande segundo step seria ir para o interior dos principais estados. E por fim, aonde temos o biometano? E aí nós começamos a fazer um trabalho muito pesado, exemplo, trabalho que fizemos com a Necta ano passado, que já está com o Noroeste Paulista praticamente todo mapeado, junto aos grandes embarcadores, fazendo com que o biometano e o gás natural tenham seus postos definidos e esteja disponível. O pessoal do grupo Urca, por exemplo, que é o da Gás Verde do Rio de Janeiro, que tem o aterro de Seropédica, também tem uma das maiores produções de biometano do Brasil. A Eneva lá em cima aí já não é biometano, nós estamos falando de gás LNG, que é o liquefeito, criando o corredor azul para pegar o Matopiba e levar até o porto de Itaqui do Maranhão. Ou seja, pega o agro, abastece Suzano, abastece Vale, mas também pega o agro e leva para o porto. Então você começa a ver agora o pessoal da Copergás do Paraná querendo levar para o oeste paranaense. O pessoal do Nordeste, a Petrobahia, também querendo expandir toda a parte de gás no Nordeste brasileiro. Então, os corredores azuis que estavam conectando as principais capitais começam a ganhar
o interior dos estados, chegando agora no Mato Grosso do Sul, com a MS Gás e o pessoal do MT Gás, que também traz gás da Bolívia, um custo muito atrativo. Então, percebam que a gente hoje está começando a viver no gás o que nós vamos lembrar do etanol, né? Do álcool, do pró-álcool há 40 anos atrás. Exato. Falava do pró-álcool. Nunca vai acontecer. É. Hoje, etanol está como uma das principais matrizes verdes do país no automóvel. Então, o gás tem a sua potencialidade no médio prazo para suprir 15, 20, 30% da produção nacional. E a gente percebe até outros players produtores de caminhões também falando um pouco mais de gás, o que é positivo. Essa jornada ela é importante. Sim, exatamente. E o próximo grande desenvolvimento que nós percebemos que deve acontecer também é o incremento do biodiesel no diesel. A gente falou disso num videocast, né? Que é uma solução também. Que é uma solução caminhar como tem hoje na gasolina. Você mistura um pouco de etanol e você tem uma gasolina que não perde a sua eficiência e, por outro lado, é um pouco mais sustentável. Então, deve caminhar para isso. Já o biodiesel tem muito potencial. Mas ele tem algumas necessidades de ser tratado de maneira diferente. Exemplo, a qualidade tem que atender às normas da ANP. O biodiesel de origem vegetal é mais fácil de você manipular e tem uma validade maior. O de origem origem animal, aí já é um pouco mais complicado, ele não aceita certas temperaturas, a prazo de validade é menor. Então, armazenamento no biodiesel é o desafio, né? É o grande desafio. Esse é o desafio, porque é um combustível que super funcionaria, mas você não pode deixar ele armazenado. Tem que ser para rotas bem, né? Mas é por isso... Produzir e usar, não é? Basicamente isso. É por isso que eu penso que nós vamos ver com várias tecnologias. A Scania nunca cravou uma única tecnologia. Então, o diesel, ele vai continuar sendo a matriz. Não, a gente não escapa. O Brasil é um país continental. O gás pode suprir boa parte. O biodiesel, em algumas operações específicas, ou o blend dele no futuro pode ser positivo. E quando a gente migra já para a eletrificação, em segmentos médios e pesados, na visão da Scania, isso ainda é longo prazo. Longo prazo, 15, 20 anos. Tá. Por quê? Porque você precisa de maiores autonomias, para você ter... Maior autonomia proporciona você parar menos, o caminhão ser mais produtivo. Exato. Ganha escala, maturidade para que a gente possa migrar de veículos last mile para você ir para veículos mais pesados. Aonde nós entendemos que o veículo elétrico cabe hoje pesado. Quando a gente fala do hub to hub. Sim. Curtas distâncias até 200 km. Porque ele vai trabalhar perfeitamente ali, não vai precisar ficar parando para carregar. Você vai... E quando você descarrega, carrega, você volta, você faz bate e volta, carrega, ou ele vai e volta, almoça enquanto carrega. Então você consegue ter um ganho logístico. Ali, né? É onde a gente enxerga que o elétrico pode se encaixar melhor no futuro. Então a gente começa a olhar assim, até 200 km, o elétrico pode ser uma boa opção. Entre 200 e 700 km, o gás. E acima de 700, não tem escapatória. Ou é biodiesel... ou é diesel. E naturalmente o diesel vai em todas elas. Sim, e também porque o diesel hoje, né, ele não é mais tão vilão, né, de acordo com todas essas mudanças que foram feitas. Sim. E todas essas mudanças nos próprios caminhões, ele já não é um poluente, assim como era antigamente. Porque diz que até se a gente, supostamente, né, a Europa já trabalha nisso, migrar para o Euro 7 não vai ser tanta. Aliás, a indústria europeia estava meio... ressabiada em migrar para o Euro 7, porque é um investimento muito alto que você poderia investir em novas tecnologias, né? Mas aí por lei eles vão ter que fazer isso e a gente deve ir nessa sequência. Não, porque... Sem dúvida. Mas seria até para fechar, talvez, ainda dentro desse tema, há quem diga que o Super, ele chegou tão ao mainstream dele, assim, né? De economia. De economia e de tecnologias, que há quem diga, a imprensa europeia fala que seria o último motor diesel da Scania. É isso mesmo, porque como a gente está caminhando para outras tecnologias, ele chegou tão no... que a gente pode chegar de nível de eficiência. Claro, sempre vai melhorar um pouco, tal, mas nada grandioso. Você acha que é isso mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que mesmo vindo um Euro 7,
Sem dúvida nenhuma, as mudanças tecnológicas nos permitem sempre extrair um pouco mais da máquina. Mas um novo motor, como é o Super, com alta taxa de compressão, como é para poder não só fazer a redução de poluentes, mas também você ter melhor performance, você chegou, vamos dizer, o que a gente costuma brincar dentro da Scania, né? É o estado da arte do motor. Dá para evoluir? Sempre dá. Nossos engenheiros, a tecnologia sempre nos permite. Mas é difícil você trazer um novo motor a diesel que você vai ter um ganho de 8, 10, 15%, a não ser pequenas melhorias. Até este momento é o que a Scania pensa. Mas a Scania, na verdade, ela trabalha com todas as tecnologias mundiais. Ela trabalha com diesel, biodiesel, HVO, elétrico, ela trabalha com hidrogênio, tudo isso. Só que todas essas tecnologias têm o seu tempo de maturidade, o seu custo para implementação e, mais importante, como você consegue aplicá-la no mercado. Sim. Então, o Euro 7 pode vir? Eu acho até que sim, pode ser uma alternativa. Vai ajudar ainda mais com mais reduções que não vai ser só o motor, possivelmente sistemas de pós-tratamento também serão conjugados para isso acontecer. Mas eu entendo que a Scania ela vai ter todas as tecnologias para serem aplicadas dependendo do perfil de mercado. Então, se realmente nós entendemos que o Euro certo é um Pro, a Scania vai trabalhar para ter o Euro 7. E aí o Brasil vai na mesma jornada. Pode levar 1 ou 2 anos, mas o Brasil vai na mesma jornada. Então é um pouco do que a gente enxerga para frente. Nutti, é tão bom falar com você, que eu acho que a gente vai ter que convidar você. De novo, fazer a parte 2. Fazer a parte 2. Mas a gente está indo para uma última pergunta. Essa ninguém te preparou. A Erika não sabe. Legal, hein? Na verdade, assim, é uma pergunta que a gente só faz para dar uma descontraída no final. Tá. Para saber quem é o Nutti. Fora ali da cadeira da Scania, planejando, preocupado ali com a taxa, com o mercado, conversando com o cliente. O que você faz, o que você gosta para poder dar aquela relaxada? Dani, eu sou um cara bem... No meus fins de semana, acho que eu tenho uma semana tão agitada que no fim de semana eu sou um cara bem pacato. Bem Netflix. Não. Não, eu até gostaria, mas não. Na verdade, eu sou mais família mesmo. Eu sou casado, tenho uma filha de 19 anos. 18, vou fazer 19 semana que vem, já tô falando que ela tá mais velha. Mas eu gosto muito de praia, gosto muito de bicicleta, eu gosto de esportes náuticos, então eu gosto de stand-up, eu tenho jet ski, então eu sou meio... Ai, que legal! Como eu sou mais chamado, como é que é? O tiozinho radical. Mas que eu falava, coisa mais radical. Sabe o tiozinho radical? Então porque você vai do stand-up ao jet ski, porque o stand-up é uma coisa bem mais leve. Eu gosto, na verdade, de estar na água. Então eu sou um cara que gosto bastante disso. Então eu gosto de esportes que estão conectados, alguma coisa está conectada com água. Mar, eu gosto muito de mar. Isso é bom. E aos fins de semana, se eu não estou na praia, eu estou no interior de São Paulo com a minha família. E aí anda de bicicleta, joga vôlei, vai pra piscina. E aí volta renovado. Me divirto. Renovado, mas né? eu sou bem tranquilo o fim de semana. Acho que na vida agitada acaba você busca isso. a tranquilidade, né? Agora, eu fico... Quantas reuniões você faz em média por dia? Você tem uma noção disso? Porque... eu vou falar pra você que se eu fizer menos do que 4, 5, meu dia foi ótimo. É mesmo? Vezes você prepara a voz? Não preparo, ela vai indo, tem vezes que ela acaba. Ela aguenta. Até onde ela aguenta, porque eu não aguento, eu fico uns 2 dias aí no estaleiro. Vamos que vamos. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada, viu? Eu te agradeço. Pelo tempo, por falar com a gente. Isso. E fiquem ligados, porque sempre tem bate-papo assim, gostoso. Assim. No Vozes do Transporte. Até a próxima. Até a próxima.